O assunto desse Fala Carlão é diversidade. A gente está num grande evento aqui em São Paulo hoje e patrocinado pela DSM. Falou aqui, acabou de falar, a Cris Quer. Ela é consultora e trabalha há 10 anos com diversidade. Ô Cris, tudo bem? Tudo bom, e você, Carlão? Tudo jóia. Obrigado pela sua participação aqui nesse Fala Carlão, viu? Eu que te agradeço. Escuta, me fala uma coisa, diversidade. Quanto nós avançamos aqui no Brasil nos últimos tempos nesse tema? Infelizmente, a gente tem avançado muito devagar, né? Então, a gente tem tido muito pouca diversidade ainda nas empresas, mais nas empresas multinacionais, porque vem uma demanda de fora, mas as empresas nacionais, muito pouco. Zero. Não zero, mas muito pouco. Escuta, vamos falar assim, primeiro falar da inclusão, né, da mulher no mercado de trabalho, da valorização da mulher, a mulher que faz o mesmo trabalho do homem e acaba ganhando menos. Isso é, de fato, uma realidade? Sim, eu trouxe até uma pesquisa aqui para vocês mostrando que no agronegócio especificamente, quando um homem ganha 100%, a mulher ganha 78% do salário dele. Ou seja, ela ganha quase 30% a menos do que... Em outros setores chega a ser 30% a menos do que um homem com a mesma posição. A gente não está falando de posições diferentes. Que ocupam o mesmo cargo, ela ganha em média no Brasil 30% a menos. No agro é um pouco menos, 20 e poucos por cento a diferença salarial. E como é que resolve isso? Em primeiro lugar, eu queria saber o seguinte, que política que resolve isso, uma vez que você vai contratar uma pessoa, você parte do princípio, você contrata pela competência. Como é que eu faço para contratar pela competência e mesmo assim criar, digamos aí, uma espécie de reserva de mercado para as mulheres? Na verdade, a gente não contrata pela competência. A gente acredita que é um sistema meritocrático, só que não é. Por quê? Porque nós temos uma coisa que nós chamamos de viés inconsciente, que são os nossos preconceitos inconscientes. Então, como a gente acredita que o homem é mais forte, que o homem está mais preparado, eu acabo inconscientemente, porque é um processo inconsciente, contratando mais homem, promovendo mais os homens, selecionando mais os homens, avaliando os homens melhor do que as mulheres. Então, por isso que é muito importante que as empresas passem pelo treinamento que a DSM falou que já passou, que é o treinamento de viés inconsciente, para que as pessoas entendam como que o nosso cérebro funciona e como que é o impacto disso na diversidade nas empresas. E mesmo aquelas mulheres que usam, que estão em posição de comando, na hora delas contratarem, será que elas têm também esse mesmo viés e acabam, vamos dizer, contratando mais homens do que mulheres? Tem uma pesquisa que ela fala que as mulheres que são CEOs, elas acabam contratando mais mulheres para o negócio, tá? Mas todos nós temos vieses inconscientes, isso é importante falar, tá? Ou seja, como é que esses vieses são formados? São pelos nossos estereótipos, preconceitos e as crenças que a gente tem do que é lugar de homem, do que é lugar de mulher, o que é cargo para homem, o que é cargo para mulher, e isso que acaba influenciando. Mas as empresas que têm mulheres como CEO acabam tendo mais mulheres em cargos de alta liderança. E por aí, né, a gente falou de mulher, mas a gente pode falar de raça, de cor, de preferência sexual, enfim, a coisa caminha muito grande aí, né? Sim, na verdade a gente está falando de uma diversidade mais ampla, que é uma diversidade que inclui gênero, que inclui LGBT, que inclui raça e etnia, geração, porque hoje a gente tem várias gerações diferentes convivendo no ambiente de trabalho, então como isso vai impactar o negócio, e também além dessa diversidade, a diversidade de pensamento, de background, de experiência, tudo isso é que vai contar. Mas como eu falei, não adianta só trazer diversidade sem trazer inclusão. Entendi. Falando em geração, você tocou num ponto interessante, eu queria saber o seguinte, o mercado, ele desvaloriza mais o que está no final da carreira ou aquele jovem que está no começo? Olha, eu tenho visto uma desvalorização maior para aquele que está no final da carreira. Ao invés dele ser visto como aquele que contribuiu durante anos com a empresa e tal, não. Infelizmente, não está se pensando nessa pessoa e a gente tem visto que as pessoas vão viver muito mais tempo, né? Hoje, a vida está aí até 82, 85, a última pesquisa. Então, a gente não está se preocupando com as pessoas mais velhas, né, da terceira geração. E com as mais novas, a gente tem um entendimento errado de que eles não vão ficar... É outra geração. A gente precisa entender esse contexto para que essas 5 gerações consigam sobreviver. E isso só vai acontecer quando a gente trouxer uma coisa muito importante que chama diálogo e não debate.
A gente dialogar e entender como cada um funciona, como cada geração tem a sua forma de lidar, né? Ô Cris, ó, brigadão pela sua presença aqui no Fala Carlão. Fala Carlão é curtinho, mas o nosso papo tá tão bom aqui que se a gente ficar aqui faz um programa inteiro só com a nossa conversa, viu? Super obrigado e sucesso para você, viu? Obrigada, eu queria deixar um último recado. Diversidade é quando eu convido para o baile, inclusão é quando eu convido a pessoa para dançar, para ela fazer parte, para ela pertencer àquele espaço. Ó, muito bom isso aí, gostei de ver, hein? Vamos convidar mais gente para o baile e para dançar, então. É isso aí, gente. Esse Fala Carlão, direto aqui da Intercorte 2018 em São Paulo, falou com a Cris Kerr e a gente vai ficando por aqui.